E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só, o Borja, ele soltou, tá? Como é que se fala? A pesquisa dele oficial. Antes eu havia soltado a preliminar e houveram algumas mudanças. Em cima dessas mudanças, uma coisa me chamou muita atenção. É isso que eu vou trazer para você, tá? É a velha história que eu já havia falado no outro vídeo. Os comentários vão ficar no final do vídeo. Eu vou passar a matéria, porque aí no caso a pessoa vê a matéria, tá? Se ela não quiser escutar o que eu falo, achar que é besteira esse tipo de coisa, ela pode sair, que ela vai sair bem informada. Só que antes, tá? Eu só vou fazer uma ressalva aqui, porque senão as pessoas não vão entender a forma que é o critério dessa pesquisa do BOJ, o Tankan do BOJ, do Banco do Japão, que é o seguinte: eles têm um gráfico, que esse gráfico ele é atualizado a cada 3 meses, no caso dessa pesquisa, que esse gráfico ele não é daquele gráfico normal, tá? Que ele é zerado, ele coloca as informações e ele sobe ou ele desce. Não, esse gráfico ele já tem as informações anteriores, então faz de conta, ele está aqui em cima. Então se ele recebeu uma alta, ele vai subir mais, ou ele vai receber como é que se fala? Um ponto negativo, ele vai baixar. Por isso que eles falam, ó, subiu tantos pontos, caiu tantos pontos, em relação àquela variação da pesquisa anterior. Então só tenha isso em mente, porque senão você não vai conseguir entender. Então faz de conta, ele parou aqui, ele pode ser que daqui ele vá para cá, ou ele vá para cá. Tá? Aí daqui na próxima pesquisa, se ele parou aqui, ele vai continuar daqui para cá ou para cá. Tá? Com esse entendimento, agora eu posso passar a pesquisa do BOJ para você, porque você vai entender os números do BOJ. Desculpa, como é que se fala? O cafum tá me pegando, tá me arrebentando, e de vez em quando dá essa fugida na voz, ou eu tenho que parar para suar o nariz, porque dá muita coriza. Apesar de estar tomando remédio, ainda dá muita coriza. Então, já viu, né? Mas vamos lá, chega de enrolação, japonês. Em relação às perspectivas para os próximos 3 meses, eu já vou começar por essa parte, por quê? Vai ficar toda aquela lenga-lenga que vai explicando que a pesquisa é com quase 10 mil empresas e assim vai. Para cortar essa parte, vamos lá. Tá? Em relação às perspectivas para os próximos 3 meses, além da recuperação da produção automobilística das grandes indústrias, tanto que a Toyota relatou esse ganho astronômico dela, uma ampla gama de indústrias como a têxtil, papel e celulose e metais não ferrosos será afetada pelo aumento da oferta de matéria-prima. Então assim, os preços na oferta. Então já dá para você sacar aquela ideia de oferta e demanda. Mas eu já estou começando a fazer explicações aqui que não devo. Final do vídeo, continuando. Houve uma melhoria de 2 pontos porque há uma previsão que vai dar uma pausa no aumento das commodities. Então, por outro lado, espera-se que as perspectivas para as grandes empresas não manufatureiras diminuam 5 pontos percentuais devido às preocupações com aumentos nos preços das matérias-primas para a construção e no setor imobiliário, bem como a contínua escassez de mão de obra. Eu vou chegar nesse ponto da escassez de mão de obra, como ela afeta o empresário, tá? Com exemplos que aconteceram aqui no Japão. Tá? Entre as grandes empresas manufatureiras, destaca-se a piora nas condições econômicas. Piora, caiu. Tá? Máquinas elétricas, deteriorou-se para 15 pontos. Né? Deteriorou-se 15 pontos para somar 3. Então ele ficou... Como é que se fala? Caiu em questão de 15 pontos. Então já dá para uma ideia que o gráfico está aqui, ele despencou aqui. Aí na próxima vez que eu ler esse relatório para você já sabe que ele está aqui. Tá? Então ele ficou em 3 pontos percentuais aqui embaixo. Máquinas para uso geral. Deteriorou-se em 15 pontos. Para somar, então assim, ficou somado em 16. Então você vê que máquinas elétricas deu uma despencada e ficou em 3. Esse deu uma despencada e ficou um pouco mais acima, que é em 16. Então já dá para você ter uma ideia do gráfico como é que ele fica. Produtos à base de óleo e carvão. Deteriorou-se 13 pontos para menos 46.
Então já deu para você ter uma ideia que a coisa deu uma caída assim brutal. Madeira e produtos de madeira deteriorou-se 13 pontos para menos 20, ficou na casa dos menos 20. Então já dá para ter uma ideia de setores manufatureiros que estão numa situação ruim. Tá? Por isso que eu gosto de fazer esse tipo de análise com critérios setorizados, né? Com subdivisões, para você ter uma ideia da coisa como é que está. Então, na hora de você fazer escolha de serviço, para mudar de serviço, ou se você trabalha numa empresa que correlacionada a esse tipo de coisa, e você está vendo que está caindo o serviço, está caindo hora de trabalho, ou aumento nos dias de folga, você já dá para ter uma noção. Tá? Da mesma forma que para você que pretende trocar de trabalho vir financiado do Brasil, já dá para ter uma ideia que esses setores não estão legais para você pegar um financiamento ou para trocar de serviço nesse momento. Tá? Isso se deve principalmente à pressão sobre os resultados devido ao aumento dos custos, devido ao aumento dos preços das matérias-primas, desaceleração das economias estrangeiras e a queda na demanda por semicondutores para computadores pessoais e smartphones. Você vê que o bode sempre bate nessa falácia, tá? Mas você vê que não é a realidade, como eu já havia explicado em outros vídeos. Mas continuando. Por outro lado, entre as indústrias que melhoraram, entre as grandes empresas manufatureiras, no caso, o automotivo melhorou 5 pontos, né, para menos 9. Então você vê que ele estava no negativo, ele continua no negativo, mas ainda está começando a subir. Construção naval e maquinário pesado melhorou 4 pontos, subindo para menos 4. Então você vê que ambos estão ruins. Você vê que 2022 automotivo foi uma caca. Tá. E a parte de construção naval, já ia falar besteira, construção civil, construção naval não estava legal também. Você viu que começou a melhorar, mas ainda continua no negativo. Tá. Mas isso quer dizer que o setor ainda não está totalmente aquecido. Tá. Pode ser que dê algum problema e despenque de novo. Então, sinalzinho amarelo aí para esses tipos de empresa. Tá. Os principais fatores foram a eliminação do desabastecimento de peças e o avanço no repasse de preço dos produtos. Então, o que melhorou isso aí, o que foi? Parou de faltar peça. É aquela velha história que a Toyota sempre falava. Tá faltando peça, então para a produção. Tá. Então, você vê que agora não está faltando peça, a produção está indo. Tá. E o repasse dos preços. Tá, então você vê que carros vão ficar mais caros, navios vão ficar mais caros, etc. Tá, então já dá para você sacar. Claro que não é o nosso caso que nós vamos comprar o navio, mas já dá para você ter uma ideia que a coisa vai subir de preço. Tá. No setor não manufatureiro, que não são fábricas, tá, de grandes empresas, à medida que o impacto do coronavírus foi mitigado, cara, assim, quando eu falo mitigado, eu já expliquei essa expressão aqui. Muita gente não desconhece essa expressão. Ela é usada muito na parte de economia, ela é usada muito na parte de tecnologia da informação, famosa TI, né? E alguns outros setores. Não são em todos os setores que usam muito esse termo mitigar. Mitigar o que é? Nada mais é que eu vou explicar para você aqui, usando o pressuposto que você não saiba, tá? Para você poder entender a matéria. Caso você saiba o que é mitigar, me desculpe, é que tem pessoas que não sabem. Tá? Então, minha função é informar, então vamos informar de uma forma correta. Tá? Mitigar nada mais é que o risco, ele existe. Tá? O risco nunca vai deixar de existir. Só que você pode tomar certas precauções para que esse risco não aconteça. Ou se acontecer, que os danos, né, sejam os menores possíveis. Tá? Isso é mitigar. Tá? Não confunda com gap. Tá? Tem gente que acaba confundindo mitigação com gap. Gap nada mais é que um espaço. Tá? É um espaço, um buraco, alguma outra coisa assim, dentro daquele plano, daquele planejamento, daquele execução de trabalho. Tá? Tem pessoas que confundem mitigação com gap. Por isso que eu já
tô dando essa diferença aqui, mas vamos lá. Eita, molecada aqui hoje tá tentando, não sei se dá para vocês escutarem os passos, pop, mas vamos lá, né? O setor de varejo melhorou 10 pontos, somando, né? Somando para somar 18. Então ele ficou no gráfico, ele ficou em 18. Serviços pessoais com instalação, no caso assim, instalações de lazer. Aí no caso tem parques, karaokês, casas de jogos e etc. Aumentaram 4 pontos e ficou no 24. Então você vê que está subindo bastante. No caso assim, o setor de lazer não despencou muito, por incrível que pareça, por mais que houvesse aquelas, como é que se fala, aqueles problemas com o coronavírus. Mas você vê que as pessoas gostam muito de passear, gostam muito de se divertir. Então você vê que o gráfico, a tendência é sempre subir, no caso de instalações para lazer. Tá. Na indústria de transformação de grandes empresas, há uma visão de que a alta dos preços das matérias-primas será estancada. É isso que me chamou a atenção, mas não vou comentar agora. Tá? Eles estão, entre aspas, prevendo que vai parar, vai dar um aumento nesses próximos 3 meses. Né, vai parar de ter aumento das commodities nesses próximos 3 meses, por causa da desaceleração no exterior. Tá? Mas isso aí eu vou comentar depois, só para dar uma explicaçãozinha, só para as pessoas terem uma ideia do que está acontecendo. Pelo sentimento do BOJ, tá? E das empresas aqui do Japão. Não quer dizer que isso vá acontecer. Tá? Continuando. Máquinas comerciais deverá cair 8 pontos. Tá? Você vê já a perspectiva já. Máquinas de produção 7 pontos. Produtos de metal 6 pontos. Então já dá para você ter uma ideia aqui que as empresas não vão fazer grandes investimentos de capital na parte de maquinário e produtos à base de metal. Então já dá para você ter uma ideia aqui, determinado, só que eles não determinaram o tipo de metal, tá? Se é ferro, alumínio, cobre ou outra coisa. Só que falaram produtos de metal. Então dá para se abrir um pressuposto que uma grande gama de produtos à base de metal pode ser que dê problema nesses próximos 3 meses. Então a parte da empresa que trabalha com isso aí pode ser que dê uma, né, pioradinha. Mas tá, é aquela velha história, é previsão do BOJ junto com as empresas, não quer dizer que isso vá acontecer. Da mesma forma, pode ser que dê realmente essa estancada no valor, tá, das commodities e a coisa dê uma amenizada na vida de todo mundo, ou, tá, a coisa continua degringolada. Porque o dólar continua degringolado aqui no Japão. Você vê que ele chegou à casa de 133. Ele estava na casa de 131 ali, 130, 131. E, puf, resolveu subir. Então você vê que essas coisas assim fazem diferença. E nisso que o Japão está tentando controlar essa subida para não deixar chegar a 150 como foi da outra vez. Como eu já havia feito a previsão que ia chegar mais ou menos 150 e bateu, né? Só que eles não haviam feito intervenções. Eu havia feito uma previsão que com 150 eles iriam fazer intervenção. Não, ultrapassou os 150, aí fizeram as intervenções. Tá? Mas eu errei aqui por causa de 1 ponto percentual. Você vê que eu bati na trave ali, mas quase raspando para entrar no gol ali, na minha previsão. Então já dá para você ter uma ideia que minhas previsões são bem assertivas, por sinal, mas seguindo a lógica aqui. Então já dá para você ter uma ideia de que isso pode ser que não aconteça. Tá? Só que como é que se fala? Tem que ver todo um prospecto geral. Eles estão vendo coisas que eu não estou vendo. Ou eles estão tendo sentimentos, como é que se fala assim? Como é que se diz? Positivistas em relação às coisas. Tá? Mas de qualquer maneira, eles não podem ficar falando que a coisa vai ficar ruim também, direto. Porque senão, como é que se fala assim? Acaba acontecendo igual que acontece com os Estados Unidos. Se tem uma previsão que a coisa vai ficar ruim, aquele local, no caso assim, Estados Unidos, os títulos do governo ou a parte bancária,
as pessoas começam a perder a confiança e migram para outro local. Tanto que você vê que quando dá problema nos Estados Unidos, eles migram para o Japão. Então por isso que o Japão também fica nessa alta. Sobe e desce, sobe e desce. Porque não é uma coisa assim, constante. Então já dá para você sacar aqui. Meia dúzia de palavras influencia muito no mercado. Tá? No mercado em geral. Então eles têm que tomar um certo cuidado também. Mas de qualquer maneira, continuando aqui. O setor não manufatureiro de grandes empresas é esperado uma queda de 15 pontos no setor atacadista. Então já dá para você sacar que a coisa não vai ficar muito legal no setor atacadista. E uma queda de 7 pontos no setor varejista, devido a preocupações com aumentos dos preços da matéria-prima. É aquilo que eu falo para você. Eles têm uma ideia de que os commodities vão diminuir o aumento, mas não quer dizer que vá baixar esse preço. Só vai parar de ficar essa oscilação. Vai dar uma parada ali, mas não quer dizer que vá cair. Tá? Melhora. Não, vai ter uma melhora, no caso da previsão deles, uma melhora de 13 pontos para serviços pessoais, ele subindo para 11 pontos. Então eles têm uma perspectiva nesse caso aqui. Então já dá para você sacar por A mais B que a coisa não tá legal, tá? Agora eu vou trazer um exemplo aqui que está acontecendo aqui no Japão, tá? Com essa ideia da escassez de mão de obra. Eita, que a bexiga aqui. Sabe como é que é? Me desculpe, computadorzinho lento, aí já não ajuda. Mas vamos lá. Enquanto as reservas de clientes estão se recuperando para as acomodações nas áreas turísticas, há uma grande escassez de mão de obra. Tá? Porque é aquela velha história, determinadas pessoas não vão para determinados setores, porque primeiro, problema linguístico, não consegue falar muito, ou não consegue ter entendimento ali, o mínimo de entendimento para fazer aquele trabalho, ou, como é que se fala assim, não quer pegar aquele salário, que aquele salário não é um salário bom para ele. Tá. Mas continuando aqui. As instalações da Dogo Onsen, na cidade de Matsuyama, está tentando estabelecer um dia fechado quase todos os meses para facilitar, né, como é que se fala assim, os dias de folga dos funcionários. A maior instalação de acomodação em Dogo, né, continuou quase totalmente ocupada em março, graças ao apoio do governo para as viagens, no caso é aquele subsídio, tá, que o governo estava dando. Eu não lembro se o governo voltou a dar ou não, tá? Eu sei porque quando saem matérias de subsídio, o governo central fala uma coisa, o governo de Tóquio fala outra, tá? Aí acaba embananando no meio de campo. E como eu não tenho gravado ultimamente matérias falando sobre esse subsídio do governo de viagem, eu não sei se ele está dando ainda, mas eu sei que antes ele estava. Então, mas pela matéria, pelo visto, ele está dando subsídio. Como falou aqui, a maior instalação de acomodação em Dogo Onsen continua quase totalmente ocupada em março, graças ao apoio do governo. Né? Então você vê que o governo ele está dando o subsídio. Quem quiser viajar ali com valores mais em conta, dá uma olhada nesses subsídios. Eu não sei se continuou com o nome Go To Travel, que esse era o nome que o governo japonês dava para essa campanha de viagem, ou se ele mudou o nome. Tá? Só procura dar uma verificada aí. Mas continuando. Planejamos contratar 15 funcionários em tempo integral para o ano fiscal de 2023. Mas devido à intensa competição por recursos humanos, apenas 5 pessoas ingressaram na empresa. Por esse motivo, estamos tentando aumentar a contratação de trabalhadores temporários e de tempo parcial. Então você vê que eles não estão querendo mais, entre aspas, tá, efetivar as pessoas ali. Ou vai pegar uma empreiteira, ou vai pegar arbeitos, part-time para trabalhar. Tá? Mas as candidaturas são poucas, mesmo que anunciemos os empregos. É difícil assegurar recursos humanos, porque não é fácil aumentar significativamente o salário por hora.
Então é aquela velha história, não adianta nem o Kishida vir a público para pedir aumentos. As próprias empresas, elas já sabem que se ela pagar poucas, as pessoas não vão migrar para aquelas áreas, para trabalho. Então, por isso que eles falam, a escassez de mão de obra aqui no Japão. Não é que está faltando pessoas, está faltando pessoas que queiram trabalhar por aquele salário. É aquilo que quem acompanha o canal há mais tempo deve se lembrar que eu já havia falado isso. O Kishida também nos primeiros meses de mandato dele, ele falou a mesma coisa. Não é que está faltando pessoas para trabalhar no mercado japonês. Está faltando bons pagadores. Quanto melhor você pagar, mais as pessoas vão se candidatar para aquelas vagas. Então existe uma ideia errônea, tá? Que está faltando mão de obra, então que está faltando pessoas para trabalhar ali. Você vê que o Japão tem gente para dedéu. Como é que está faltando pessoas para trabalhar? Está faltando bons pagadores, tá? No caso assim, está faltando pessoas ali que não querem aqueles valores. Porque é aquela velha história, existe o custo-benefício do trabalho também. Tá? Então, se a pessoa não vê o custo-benefício naquele trabalho, ela não vê vantagem, ela não vai pegar aquilo ali. Ela vai optar por outro. A não ser que, tá, ela esteja numa situação muito ruim, assim, é isso que eu vou pegar porque é isso que apareceu para mim. Como eu já fiz na minha vida e acredito que muita gente já fez também. Até para tirar o pé da lama, depois que tirou o pé da lama ali, aí começa a escolher um outro local para trabalhar. Mas, no geral, é aquela velha história do valor, você agregar valor. Tá? Da mesma forma que eu sempre falo dos ativos e passivos. Tá? Esse tipo de coisa também inclui. Mas continuando. Por esse motivo, né, o alojamento decidiu definir dias de encerramento quase todos os meses, a partir de abril, né, nos dias que houver relativamente poucas reservas. Né, e o espaço, né, o dia de trabalho será encerrado ali, incluindo os passeios balneares. O objetivo é melhorar o ambiente de trabalho e reter os colaboradores. É aquela velha história, agregação de valor. Tá? Estabelecendo novos dias fechados para facilitar eles falam férias consecutivas, no caso assim, os dias de descanso, né, e assuntos das pessoas ali, as folgas das pessoas. Então você vê que não vai pagar muito por um lado, mas tem que haver uma agregação de valor por outro, senão fica complicado. Essa agregação de valor, ela entra em ativos e passivos também, tá? Em abril, 3 dias, né, foram fechados desde o dia 17, antes do início dos feriados prolongados, né? Foram definidos como dias fechados. Então, eles terão um total de 37 dias fechados, né, no calendário deles. Além de informar os dias fechados no site de hospedagem, então eles estão tomando as medidas para não aceitar reservas nesses dias. Bom, isso é óbvio, tá? Mas já deu para você ter uma ideia de como a coisa tá. Com essa parte de escassez de mão de obra, não é que falta pessoas, falta bons pagadores. Tá? E nisso, como é que se fala assim? Quanto mais você oferecer um bom salário, mais pessoas vão querer ir para lá, mais candidatos você terá. Tá? Então, essa é a ideia. Por isso que o tio Kishida está aí. Aumenta os preços, aumenta os valores dos salários. Né? Para as pessoas tentarem ir para esses locais. Só que saíram reportagens, esse eu vou trazer num outro vídeo, porque se eu gravasse nesse, ele ia para quase 40 minutos de vídeo, igual o outro. Tá? Em relação desses valores, que foram feitos a pesquisa por, né, o sindicato. Tá? Então já dá para você sacar por A mais B que essa correlação de bons pagadores e mão de obra, por causa assim, falta de mão de obra, escassez de mão de obra, é correlacionado. O próprio mercado capitalista, ele impõe esse tipo de coisa. Tá? Por que você acha que o Japão está trazendo pessoas
né, nos casos os famosos estagiários técnicos, que eles ganham uma ninharia, porque eles se sujeitam a isso. Até porque quando eles pegam esse dinheiro, fazem a conversão desse dinheiro pro país deles, vale muito. Então, por mais que eles ganhem uma ninharia aqui, eles ganham muito lá. Só que essa ninharia que eles ganham aqui, às vezes não é o suficiente para poder sobreviver no Japão. Então, existem essas pegadinhas dessas empresas que trazem as pessoas para cá, os famosos agenciadores. Tá? Da mesma forma que existe no Brasil também. Só que no Brasil, como é que se fala assim, a coisa é um pouco mais livre, é um pouco mais, como é que se fala assim, de forma esclarecedora. Tá? Só que você vê que ainda acontece, vira e mexe, aparecem ainda relatos ainda nos Facebook da vida de pessoas que se lascaram por assinarem contratos, tá? de trabalho do Brasil para cá. Por isso que eu canso de bater na mesma tecla. Quer vir trabalhar do Brasil para cá? Faça um raio de uma pesquisa. Não seja preguiçoso. Pesquise, porque essa pesquisa ela pode salvar o seu... Eu já vou falar uma palavra que não devo aqui, tá? Tá aqui no Japão. Tá? Ela pode te salvar de muita enrascada aqui. Mas, claro que não são todos os agenciadores. Tem muito agenciador bacana. Eu conheço muitos agenciadores. Tenho amizade com eles. Tá? São pessoas muito bacanas, muito idôneas. Tá? Tanto que teve um agenciador, como é que se diz, ele trabalhou comigo. Tá? Depois ele parou de trabalhar aqui no Japão e montou a agência dele no Brasil. Então conheço várias pessoas, tanto a pessoa que sempre me mandou do Brasil para cá, é sempre a mesma pessoa, sempre vou na mesma pessoa, que questão de confiança, nunca tive problemas com ela. E nem com as empreiteiras aqui, entre aspas, tá? No Japão. Claro que acontece aqueles problemas corriqueiros que não dá para você jogar nas costas do agenciador, que são coisas diferentes, tá? As pessoas costumam, como é que se fala assim, confundir isso, tá? Tem que haver um certo discernimento aí e saber separar as coisas. Mas você vê que o Japão, na perspectiva dos próximos meses, tá? Os próximos 3 meses, que é a pesquisa Tankante, 3 meses, essa de curto prazo, não está com uma perspectiva boa. Tá? Se você reparou ali, tem empresas que vão subir, tem empresas que vão dar uma melhorada, tem empresas que não. Caso você queira dar uma ideia melhor, volta no vídeo aí, assista de novo e veja quais empresas que estão com perspectiva boa e quais empresas estão com perspectiva ruim para esses próximos 3 meses. Para você ter uma ideia da coisa como é que está. Você vê que nessa pesquisa aqui, né, eles estavam falando, na pesquisa, no caso assim, no dito anterior, eles estavam falando que a parte de cosmético estava boa. Já nessa, já não está legal. Já deu uma despencada. Então você vê que é muito, como é que se fala assim, volátil a coisa. Assim, ela pode subir tanto como ela pode cair tanto. Isso vai depender do quê? Do poder aquisitivo das pessoas. A explicação em relação a poder aquisitivo, tá? E gastos é uma conversa meio, como é que se fala assim, complicada. Foi o que o Japão não tomou cuidado com essa parte. Subiu muito o ego, historicamente falando. Historicamente que eu falo assim, você tem que acompanhar desde a década de 70. Tá? A história do Japão, 70, 80, 90 e até hoje. Subiu muito o ego do Japão. Claro que os Estados Unidos teve o dedinho dele ali para poder dar uma sacaneada no Japão. Tá? Mas ainda assim os legisladores mudaram, como é que se fala assim, o teor de compromisso com as pessoas. É complicado esse tipo de coisa, é muito complicado, tá? Até historicamente falando. Eu já falei um pouco disso em outros vídeos, tá? Mas vida que se segue, é aquilo que eu falo, não precisa acreditar em mim. Faça uma grande análise. O YouTube está aí, o Google está aí para isso. Ele tem muitos fatos históricos armazenados no seu banco de dados ali. É só você pegar todos esses bancos de dados ali, dar uma destrinchada, que você consegue fazer uma correlação. Mas seja honesto na correlação dele, não puxe sardinha. Tá? Você verá que muita coisa aí que o Japão degringolou por politicagem, questão de interesses em relação não às pessoas do país,
mas entre os próprios políticos. Tá? Aquela famosa guerra de egos, esse tipo de coisa. Aí chega um oportunista, no caso, um outro país, ele começa a colocar o dedinho na ferida, ele só vai introduzindo o dedinho na ferida, e depois na hora que a pessoa percebe, acabou. Tá? Foi o que aconteceu com o Japão. Da mesma forma, a política que o Japão está tomando em relação a semicondutores, em relação à China. Tá? O ministro chinês, ele já avisou. Se o Japão continuar com essa palhaçada, eles vão retaliar. E na hora que eles retaliar, o Japão vai chorar. Porque o Japão vai chorar na forma econômica. E aí? Tá? Então já dá para você sacar por A mais B que a coisa tá complicada. Por que eu falo esse tipo de coisa? A China, ela vai, o Japão vai cortar a parte do coronavírus, aquele comprovante de coronavírus dos chineses. Então, os chineses vão conseguir vir para o Japão mais fácil, nesse ponto. Aí nisso eles vão gastar mais dinheiro no Japão mais fácil. Isso é só um dos pontos, sem contar a parte de exportações. Porque o chinês, às vezes, ele compra muita coisa aqui, como já foi relatado, tá? Tinha chineses que vinham para o Japão só para comprar máscara. Tem uns que vêm para o Japão só para comprar panela de arroz, só para vocês terem ideia. Então, nisso, fomenta o fluxo de, de mercadoria. E nisso melhora as empresas manufatureiras. Você vê que o setor de turismo do Japão, ele aumenta o setor manufatureiro de alguns setores, de algumas partes da economia. Claro que se você for ver a parte de... Vamos dar um exemplo. Panela de arroz. Se aumentar a venda de panela de arroz, por causa do setor turístico, a parte de manufatureira não é só a empresa que faz a panela. As empresas que fornecem os produtos, as peças para as panelas ali também, vão todas ganhar. Então você vê que existe uma cadeia produtiva muito grande. Então, fazer a geração de fluxo de valor é muito importante. E é coisa que os raios dos políticos não fazem. Eu não sei por que eles não fazem esse tipo de coisa. Eles só querem vamos aumentar o imposto. Pô, pra quê? Determinadas coisas. Não tem necessidade. Nós vamos perder com o imposto se nós não aumentarmos o imposto, mas você vai ganhar com outros tipos de impostos, com os fluxos. As pessoas vão ficar mais satisfeitas. Não, mas prefere ver a insatisfação do povo pagando, com pouca grana, pouca condições de compra, com os cofres públicos cheios. Só que você vê que esses cofres públicos cheios, eles nunca ficam cheios, que sempre está escoando para algum local. E aí? Tá? Então você vê que a coisa é complicada muito. Muito mesmo. Então você vê que as políticas não estão legais. Tá? Mas quem sou eu para falar de política aqui? Como é que se fala assim? São fatos históricos de correlações. Tá? Só vou dar um exemplo aqui só para finalizar. Quando o Japão terminou a Segunda Guerra, que ele foi derrotado, havia um sentimento nacionalista muito grande de reconstrução. E aquilo foi passado de tempos em tempos. A hora que aquele pensamento de reconstrução acabou, foi a hora que o Japão estava no ápice dos ganhos aqui. Aquelas pessoas prosperavam bastante, tinham muito dinheiro, muita grana, esbanjavam produtos. Então já dá para você ter uma ideia. Chegou naquele ápice. Tá? Você sabe que tudo que sobe, uma hora cai. Tá? Então, na hora que passou aquele sentimento de reconstrução, daquela dificuldade toda, que toda a prosperidade veio, o que aconteceu? Começou a cair. Mas começou a cair por causa do que? Estados Unidos. Tá. Eu não vou falar o porquê aqui, tá? Porque são vários motivos que os Estados Unidos fez. Tanto que na década de 80 o Japão era uma potência em vacinas. Hoje você vê a merda que o Japão é em relação a vacinas. Que eles mal conseguem fabricar uma vacina. Por causa do que? Estados Unidos. Não estou falando que eu sou contra os Estados Unidos. Estou falando que é o seguinte. A partir da hora que um sentimento ele é mudado por outro,
já dá para você sacar por A mais B que a coisa não dá. Legal. E esse tipo de coisa, esse tipo de sentimento muda o quê? Quem que muda isso? Político. A partir da hora que os políticos saem daquela visão para entrar numa outra, você já sabe o que vai dar. Né? Me desculpem, o vídeo ficou comprido, tá? Mas eu tinha que fazer certas explicações para as pessoas terem uma certa noção, até historicamente falando. Tá? Mas não precisa acreditar em mim essa parte histórica. Pega o Google aí, faça uma pesquisa que você verá, tá? O que eu estou falando, se eu estou certo ou não. Tá? Como é que se fala assim? Lá, como disse Pôncio Pilatos ali, lavo minhas mãos nesse ponto. Tá? Então, vida que se segue. E espero que essas informações te ajudem de alguma maneira a você a dar uma melhorada, tá? Na sua vida aqui no Japão. E invista seu dinheiro. Não deixe seu dinheiro parado, que você vê que as coisas não estão legais, tá? E as perspectivas não são boas, até mesmo de acordo com o Borja. Tá certo? E um abraço, até o próximo vídeo, até mais!